Milagre impactante. Jovem curado de cansaço extremo. Congregação Cristã no Brasil. Era uma tarde de sábado, o sol brilhava forte sobre a pequena cidade do interior, onde a paz e a simplicidade marcavam o dia a dia dos irmãos na fé. Na congregação cristã, o culto já estava próximo de começar, e os hinos de louvor ecoavam suavemente enquanto os fiéis chegavam para adorar ao Senhor. Entre eles estava o jovem Mateus, de 23 anos, um rapaz de coração sincero, que desde criança havia sido criado no temor do Senhor. Porém, nos últimos meses, uma sombra escura havia se abatido sobre sua vida, um cansaço extremo, uma fraqueza que não passava, e que o impedia de viver como antes. Tudo começou de forma gradual. No início, Mateus achou que fosse apenas o desgaste do trabalho, pois ele ajudava o pai na pequena oficina mecânica da família. Mas as semanas foram passando e o cansaço só aumentava. Ele acordava pela manhã com a sensação de que não havia dormido nada, como se o corpo pesasse toneladas. As pernas tremiam ao subir um pequeno lance de escadas, e até mesmo levantar os braços para pentear os cabelos se tornava um esforço hercúleo. Os irmãos da congregação notavam que ele já não cantava com a mesma alegria, e seu rosto, antes cheio de vida, agora refletia um cansaço profundo. Uma manhã, após mais uma noite de sono interrompido, Mateus tentou se levantar para ir ao culto, mas suas pernas não obedeceram. Ele caiu de joelhos ao lado da cama, e as lágrimas começaram a descer sem controle. Senhor, o que está acontecendo comigo? Ele suplicou com a voz quebrada. Sua mãe, ao ouvir o choro, entrou no quarto e o encontrou naquela posição, pálido e fraco. Meu filho, precisamos levar você a um médico, ela disse, com a voz trêmula de preocupação. Mas Mateus, mesmo com todo o sofrimento, respondeu: Antes vamos orar, mãe. Se é da vontade de Deus, ele vai me curar. Os exames começaram, e cada resultado era mais preocupante que o outro. Os médicos falavam em síndrome de fadiga crônica, possíveis problemas na tireoide, até mesmo depressão. Mas nenhum diagnóstico explicava totalmente aquele esgotamento que o deixava acamado por dias. Os remédios prescritos não faziam efeito, e Mateus sentia que a cada dia seu corpo definhava mais. Ele mal conseguia segurar a Bíblia para ler, e as orações, que antes eram cheias de fé, agora saíam como gemidos de uma alma angustiada. Foi então que, em uma noite de muita aflição, enquanto todos na casa já dormiam, Mateus se arrastou até o pequeno altar que sua família mantinha em casa. Com as últimas forças, ajoelhou-se e começou a clamar a Deus. Pai Celestial, o Senhor sabe o que estou passando. Não aguento mais, não tenho forças nem para me levantar. Mas se o Senhor quiser, pode me curar agora mesmo. Não peço por merecimento, mas pela tua misericórdia. Se for da tua vontade, restaura-me, para que eu possa servir-te novamente com alegria. As lágrimas molhavam o chão enquanto ele repetia, entre soluços: Senhor, eu creio. Ajuda a minha incredulidade. Naquela mesma noite, sua mãe acordou com um peso no coração e foi até o quarto do filho. Ao não encontrá-lo, sentiu um frio na espinha, até que ouviu a voz abafada vinda da sala. Ao chegar lá, viu Mateus ajoelhado, tremendo de fraqueza, mas com as mãos levantadas em súplica. Ela se ajoelhou ao lado dele e começou a orar também com lágrimas nos olhos. Senhor Jesus, olha para o meu filho. Tu és o mesmo Deus que sarou os enfermos nos tempos antigos. Se é da tua vontade, toca nele agora. Dá-lhe forças para levantar-se e servir-te com saúde. Os dias seguintes foram de grande prova. Mateus mal conseguia ir aos cultos, e quando ia, sentava-se em um canto, com medo de desmaiar. Os irmãos da congregação, ao verem sua situação, começaram a se unir em oração por ele. Nas reuniões de oração, seu nome era sempre lembrado, e muitos irmãos mais velhos, cheios de experiência na fé, intercediam por sua cura. Um dos anciãos, irmão João, homem de muita fé, certa vez o chamou e disse: Filho, não desanime. Deus ouve as nossas orações. Ele não nos desampara. Continue firme, e verá a mão do Senhor agindo em sua vida. Mas a batalha não era apenas física. O desânimo começou a bater a porta do coração de Mateus. Pensamentos como: será que Deus se esqueceu de mim? E por que ele não me cura? Começaram a surgir. Uma tarde, enquanto lia a Bíblia com dificuldade, seus olhos pararam em Salmos 42. Por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei na presença da sua face. Aqueles versos foram como um bálsamo. Ele fechou os olhos e sussurrou: Sim, Senhor, vou esperar em ti mesmo que não entenda. Então, veio o dia que marcou sua vida para sempre. Era uma quinta-feira, dia de culto na congregação. Mateus, mesmo fraco, pediu ao pai que o levasse, pois sentia um desejo intenso de estar na presença do Senhor.
Ao chegar, sentou-se em um banco próximo à porta para que, se precisasse sair, não chamasse atenção. O culto começou com hinos de confiança e Mateus, mesmo com a voz fraca, tentava cantar. Quando o irmão que presidia anunciou que iriam orar pelos enfermos, Mateus sentiu o coração acelerar. O irmão João, o mesmo ancião que antes o havia encorajado, aproximou-se e colocou a mão em sua cabeça. Irmão Mateus, nós vamos orar por você agora. Deus é poderoso para curar. Você crê nisso? Mateus, com os olhos cheios de lágrimas, balançou a cabeça afirmativamente. Então, o irmão João começou a orar com autoridade. Pai Celestial, nós te pedimos, em nome de Jesus, que toques no nosso irmão Mateus. Livra-o deste cansaço que o tem oprimido. Restaura suas forças para que ele possa servir-te com alegria. Nós cremos que tu és o mesmo Deus que operou milagres nos tempos antigos, e que ainda hoje ouves as nossas orações. Enquanto o irmão orava, Mateus sentiu algo estranho acontecer. Era como se uma corrente elétrica percorresse seu corpo, começando da cabeça e descendo até os pés. De repente, uma onda de calor o invadiu, e ele sentiu as pernas, antes pesadas como chumbo, leves como plumas. Seus olhos se arregalaram, e ele olhou ao redor, incrédulo. Glória a Deus! Exclamou o irmão João, ao ver a expressão de Mateus. O Senhor te curou, filho. Mateus tentou se levantar, e para sua surpresa conseguiu sem nenhuma dificuldade. Ele deu alguns passos, e suas pernas respondiam com firmeza. Uma alegria indescritível encheu seu coração, e ele começou a chorar, não mais de dor, mas de gratidão. Os irmãos ao redor, ao verem o milagre, também se emocionaram e começaram a louvar a Deus em voz alta. O culto daquele dia se transformou em uma grande celebração, com muitos testemunhos de fé e ações de graças. Nos dias que se seguiram, Mateus sentiu sua força retornar completamente. O cansaço que o acompanhava havia desaparecido como se nunca tivesse existido. Ele voltou a trabalhar na oficina com disposição, a cantar nos cultos com alegria, e a servir na congregação com o mesmo entusiasmo de antes. Os médicos, ao reexaminá-lo, não encontraram mais nenhum sinal daqueles sintomas debilitantes. É inexplicável, disse um deles. Mas Mateus sabia muito bem quem havia operado aquele milagre. Uma noite, durante a reunião de oração, Mateus se levantou para dar seu testemunho. Com a voz embargada, ele contou tudo o que havia passado. As noites de dor, as orações desesperadas, a fé que quase vacilou, mas que no final, foi recompensada com a misericórdia de Deus. Irmãos, ele disse, eu aprendi que mesmo quando não entendemos os caminhos do Senhor, devemos confiar nele. Ele não nos abandona. Quando estamos fracos, é quando sua força se aperfeiçoa em nós. Hoje, estou aqui de pé não por meu próprio poder, mas pela graça de Deus. Sua mãe, sentada entre as irmãs, chorava de alegria enquanto ouvia o filho falar. Ela lembrava de cada noite em que havia orado por ele, de cada lágrima derramada em segredo, pedindo a Deus que não o deixasse. Agora via o fruto daquelas orações, e seu coração transbordava de gratidão. O milagre de Mateus não foi apenas físico, foi também uma renovação espiritual. Ele passou a valorizar ainda mais os momentos de oração, a ler a Bíblia com maior dedicação, e a servir aos irmãos com um amor mais profundo. Sua história se tornou um encorajamento para muitos na congregação, especialmente para aqueles que passavam por provas semelhantes. Se Deus fez isso por Mateus, pode fazer por mim também, muitos diziam, renovando sua fé. Hoje, sempre que Mateus olha para trás e lembra daquele tempo de sofrimento, seu coração se enche de louvor. Ele sabe que Deus permitiu aquela prova para fortalecer sua fé e para que muitos pudessem ser edificados através de seu testemunho. O Senhor é bom, ele costuma dizer. Mesmo quando não entendemos, ele está no controle. E quando menos esperamos, ele age de maneira poderosa. Que esta história sirva de encorajamento a todos os que estão passando por lutas. Deus ouve as nossas orações, conhece as nossas dores e no seu tempo perfeito, ele age. Não importam as circunstâncias, não importa quão profunda seja a prova, se confiamos nele, veremos sua mão poderosa trabalhando em nossas vidas. Que possamos, como Mateus, persistir na fé, mesmo quando a esperança parece distante, pois o nosso Deus é fiel e não nos desampara. A ele seja toda a glória, honra e louvor pelo que fez, pelo que faz, e pelo que ainda fará em nossas vidas. Amém.